Fui babaca por humilhar uma ex-amiga? Fui babaca por humilhar uma ex-amiga minha que me ajudou no momento em que mais precisei na vida? Bom, essa história é bem complexa. É sobre uma amizade de 3 anos que acabou de uma maneira horrível. Contexto: eu emigrei para a Suíça faz 6 anos. Aqui eu vim para uma cidadezinha onde no início tive dificuldade para fazer amizades, e essa pessoa foi uma das minhas primeiras amigas de verdade, por isso me sinto tão culpado, pois ela me acolheu e talvez tenha salvo minha vida, sui asterisco do, por isso sou muito grato a ela. História: eu e essa pessoa somos amigos próximos faz uns 3 a 4 anos, eu não lembro como começou, mas o início foi no 9º ano. A gente formou um grupo de 3 amigos e eu daria tudo para voltar a essa época, mas o grupinho se separou, mas continuei amigo e todos nele, embora não fosse o caso para todos. O conflito começou no 11º ano, o último ano obrigatório na Suíça, mais especificamente no final, que é o que mais me deixa triste, pois se não fosse no final talvez desse tempo de resolver as coisas amigavelmente. Bom, lembram do grupinho que eu mencionei mais cedo? Então tinha 4 pessoas nele, ou a garota com quem eu briguei, vamos chamar ela de Juliana, um garoto, não e muito importante, e outra garota, vamos chamá-la de Giovanna. A Juliana e a Giovanna brigaram, mas eu continuei amigo das duas. Elas chegaram a se resolver, mas brigaram de novo, mas tudo continuou normal. Até que no final do ano essa briga voltou com tudo, mas dessa vez era o grupinho da Juliana e o grupinho da Giovanna. A situação N era tão simples assim. N era resumida a grupinhos, mas fica mais fácil de entender e é um bom resumo da situação. Como eu era amigo dos dois lados, eu era neutro, mas alguém foi fizer para a Juliana que eu falei tudo que ela me falou para a Giovanna, coisa que é mentira, mas ela não falou sobre isso para mim e guardou para ela. Eu notei que ela estava mais distante, mas como era o final do ano e os exames estavam próximos, relevei. Até que um dia em EDF eu tava com Giovanna e seu grupo, e por conta das suspeitas, Juliana se aproximou, para ver do que a gente tava falando, mas por conta da briga um silêncio ensurdecedor começou, para tentar quebrar o silêncio, e também tentar fazer Giovanna e Juliano fazerem as pazes, pois como já disse queria que o grupinho voltasse. Falei, nossa que frio aqui. Então o grupinho da Giovanna voltou a conversar, algo que esqueci de citar, e que Juliana veio com uma amiga dela, mas Juliana não se juntou à conversa e estava conversando com a amiga dela no banco do lado a uns 1 metro da gente, nem tanto, até que escutei ela falar, não sei por que ainda falo com ele. Eu pensei que ela estava falando do ex dela, pois na época ela estava na fase de por término, até que escutei ela falando a frase, quando eu cheguei ele falou, nossa tá frio aqui. Nessa hora perguntei para ela, velho qualquer foi, você tem alguma coisa para me falar? E ela respondeu, não estava falando de você, sendo que ela repetiu a mesma frase que eu, e eu disse para de mentir, se você tem algum problema tem que falar para a gente resolver. Ela começou a gritar, e a me humilhar, falando da minha idade, pois sou o mais novo de todos os 11º, e também das minhas orelhas que são meio saídas e ela sabe que eu odiava elas. Então eu falei, olha, pode soltar xingamentos aleatórios à vontade quanto quiser, mas se você quer resolver algo, N vai ser assim que vai funcionar. Depois ela saiu chorando para a área onde guardávamos o material de educação física. Mais tarde em artes eu tinha até esquecido disso, então eu tava numa mesa com a Giovanna e um garoto. A gente tava se divertindo muito contando piadas, então a gente tava rindo. O problema é que Juliana estava na mesa de trás, os lugares não foram escolhidos propositalmente, eram nossos lugares habituais, então não foi para provocar ninguém, mas Juliana pensou que a gente tava rindo dela. Então ela falou para as pessoas do lado dela, toda vez que falo eles riem aqui na frente, obviamente falando de nós. Então eu me virei e falei, você N é o centro do mundo,
Se acalma e ninguém vive a vida em sua função não. Então ela disse, não estava falando de vocês. Eu respondi olha tô sem paciência então vou me fingir de burro, e voltei a falar com meus amigos, até que escutei uma irmã dele, e então aí me virei e falei pode falar o que quiser de mim mas N fala da minha irmã sua puta. Ela disse que não estava falando da minha irmã mas eu nem liguei eu já tava de saco cheio dela. Os caras que estavam do lado sem querer confirmaram que eles estavam sim falando dela ao falar, a gente tava falando de como a sua irmã é melhor que você. Então Juliano corrige rápido e fala a gente N tava falando da irmã dele. Então antes que a professora pudesse ao menos ver o que estava acontecendo o recreio da tarde tocou. A gente saiu lá pra fora brigando e paramos na frente do edifício. Ela tentou de novo me humilhar no ponto de minhas orelhas e idade, e sem pensar eu fiz 10 vezes pior. No pico da raiva eu respondi, pelo menos eu não escondo minhas orelhas embaixo do cabelo que nem você, coisa que poucas pessoas sabiam, e sobre a idade eu falei porra. Tem a idade da minha irmã que já saiu da escola há 2 anos e ainda está aqui. Posso até ser novo mas porra, você já deveria estar trabalhando em vez de ficar brigando com a pessoa que você chama de criança. Sei que não falei anda de tão agressivo mas me sinto mal mesmo assim principalmente porque ela foi uma das primeiras pessoas a me acolher na Suíça, e por isso sou grato a ela. Eu me sinto muito mal por ter magoado ela mas ela nem se conteve para tentar me humilhar. Depois disso não falei mais com ela durante um tempo. Até que em cozinha uma matéria onde eu trabalhava junto com ela, ela falou mal de uma outra amiga minha e eu obviamente contei para ela e a ela veio no meu Insta me encher, mas N aconteceu nada demais, algo que esqueci de citar e que no recreio muita gente se reuniu em volta da gente então toda a escola descobriu o complexo dela e também que ela era uma medrosa pois ela não assuma que falava de mim, da minha irmã etc. Ela tentou botar uma amiga minha contra mim depois da escola mentindo. Fui confrontar ela e ela disse, eu só mostrei prints para ela. Ela tirou suas conclusões, prints fora de contexto. Pena que Juliana foi tão burra que esqueceu que eu também tenho as mensagens mas isso N é muito relevante. Fui babaca por fazer isso com uma das únicas pessoas que me acolheu no início? Pois sinto que cuspi no prato que me serviu quando não precisava mais dele. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.